Então, galerinha, continuando o nosso assunto da aula passada, a gente vai falar de novo, claro, sobre a questão do processo republicano aqui no Pará, né? Nós falamos semana passada sobre como esse processo começou, como foi, digamos, o início da República no Brasil, e a gente vai ver a partir de agora como esse processo se desencadeou de forma um pouquinho mais profunda aqui no nosso estado, beleza? Então acompanhe comigo, mais uma vez eu peço, por favor, se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, se você não compreendeu alguma coisa, pergunte, tá? Que a gente está pronto para ajudar, beleza? Até daqui a pouco. Salve! Então, galerinha, nós paramos aqui na última aula. Nós iremos começar a partir dessa parte do texto, né? A República no Pará e como foi esse processo republicano aqui no nosso estado. Então, bem, começando, né? Continuando, a gente vai ver que muitas das coisas que aconteceram a nível de Brasil, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, né? E nas capitais, nas regiões mais, entre aspas, desenvolvidas, também se refletiu aqui, certo? Muita coisa tem que ser levada em consideração, inclusive o contexto histórico, ou até principalmente o contexto histórico, todo esse processo histórico, porque primeiro, apesar de que a República ela foi proclamada, né, pelo menos é o golpe, do dia para a noite, esse processo ele foi bem mais longo do que se imagina, certo? Teve bastante tempo antes do 15 de novembro de 1889, sendo planejado, sendo ali alimentado, sendo instigado no seio da população, sobretudo nos intelectuais e nas elites. E também, muito tempo depois desse 15 de novembro, teve um processo bastante longo também, igualmente longo, para poder fazer com que essas ideias republicanas fossem de fato ali aceitas pela população ou pelo menos engolidas. Então, como eu disse, os acontecimentos que se deram em outras regiões do Brasil também se refletiram aqui, claro, guardada uma ou outra diferença. Então, aqui no Pará, a gente vai falar a partir de agora sobre um pouco sobre o papel, pelo menos assim, a princípio. A gente ainda não vai entrar muito forte nessa questão, mais lá para frente sim, mas a primeira parte desse nosso texto ele fala sobre o papel da imprensa. E nós vamos ver que dois jornais se destacam, que é o Cosmopolita e o jornal A República. E um pouquinho antes de falar sobre ele, tem uma parte aqui que é importante vocês olharem aqui, ó. O Estado vivia a Belle Époque. Gente, vocês lembram, pelo menos deveriam lembrar, né, cabeçudos, que nós, quando falávamos sobre o ciclo da borracha da Amazônia, nós comentamos que a Belle Époque foi uma parte muito importante da nossa história, do nosso estado, da região amazônica de modo geral, mas particularmente do nosso estado, porque foi uma época de várias transformações, não só arquitetônicas, transformações até comportamentais, tá? De comportamento, tá bom? Alterações de comportamento na sociedade paraense, né? A sociedade paraense é muito forte, sociedade belenense mais do que paraense. E essas transformações, essas, entre aspas, revoluções aconteceram na base do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Também do que acontecia na Europa, né? Na França, sobretudo. Tanto que tinha a famosa loja Paris na América, aqui, esse jeito francês, todo pomposo de viver, foi copiado e adaptado à nossa realidade amazônica através da Belle Époque. E a proclamação da República ela acontece no momento que o Estado está vivendo ali a Belle Époque, quase que no seu auge. Então, essa efervescência de notícias, de tendências a serem seguidas, sobretudo as vindas da Europa, também contribuiu muito, mas muito mesmo, para que o processo republicano acontecesse aqui no Pará de uma forma, diria até quase que avassaladora, né? Foi uma coisa que a imprensa, boa parte da imprensa, e sobretudo as elites, compraram logo de cara, sabe? Eles aceitaram a ideia como algo que daria muito certo e até porque, como eu já disse anteriormente, essa ideia de troca de poder, essa ideia de substituição da monarquia pelo império, ela se dá muito por conta da questão de que muita gente que não estava no poder queria fazer parte do poder, queria estar ali entre aqueles que decidem. E como na monarquia você não tem muito espaço para isso, você tem o rei ou o imperador, no caso, e a decisão final é dele,
Não sobra espaço para que outras pessoas consigam decidir, consigam fazer valer sua vontade. Em uma república, o poder ele é um pouquinho, apesar de ter um presidente, o poder ele é um pouquinho mais fragmentado. Você consegue ter mais pessoas ali com poder de decisão nos âmbitos municipais, estaduais, que no império as coisas já é bem mais complicado, né? Então, por conta dessa, digamos assim, eles não estavam contentes, as elites não estavam contentes por não estar no poder. Aí você soma a Belle Époque que o Pará está vivendo, pronto, você tem um ambiente perfeito para que essa república se estabeleça aqui. E aqui, entre aspas, tem várias frases do Cosmopolita que mostra como a imprensa estava ali tecendo a lenha no imperador para que o imperador saísse sabe, capasse o gato mesmo, para que a república fosse instaurada e a monarquia fosse para bem longe, lá para Punta del Este, que é uma cidade do Uruguai. Então, assim, ó, por exemplo, aqui, ó, o Cosmopolita nos diz que tantos e tais escândalos têm assinalado em curto espaço de 3 meses a malfadada situação política de nossa província. É bom lembrar que nesse momento nós ainda temos uma monarquia aqui. Então, o Cosmopolita já está falando que, cara, há 3 meses isso aqui tá uma merda, porque os políticos daqui só estão envolvidos em escândalos, a política está indo de mal a pior, então nós temos que mudar isso daí. Como diria o outro, tem que mudar isso daí, tá ok? E aí o que acontece? Como é que muda? República, né? Então a imprensa, através de certos. Bora definir uma coisa primeiro. Quando eu falo imprensa aqui, eu não falo toda a imprensa. Porém, boa parte, uma parte gigantesca da imprensa, não do Pará, do Brasil, naquele momento, de certa forma, dá até para. Ah, eu bocejei. Dá até para dizer que a imprensa de boa parte do mundo, na verdade, ela é muito, muito, muito ligada a questões políticas, inclusive hoje. E naquela época era descarado. Então, os jornais, as redações, elas eram praticamente extensões dos partidos políticos. Então, o que ia para as folhas dos jornais, o que ia para as manchetes, era nada mais nada menos que o desejo de determinados segmentos políticos da sociedade para direcionar as notícias para um rumo que fosse agradável para esses partidos, né? Para direcionar as notícias de uma forma que a população se convencesse que essa história é verdadeira e essa aqui não é, que esse é o melhor caminho, que aquele não é. Então a imprensa, para variar, ela foi utilizada como um caminho, uma ferramenta para utilizar a população como massa de manobra, ou seja, para tentar convencer a população sobre algo que não necessariamente é bom, não necessariamente é verdade. Vocês podem perguntar, isso acontece até hoje? Ih, demais, cara, demais o tempo todo. Por isso que eu digo, meus queridos, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos porque nem sempre o que você vê na TV é verdade, nem sempre a notícia ela corresponde ao fato. É bom que vocês entendam que quando a gente fala de notícia, a gente fala de uma interpretação de um fato, tá? O fato aconteceu, a maneira como eu vou contar é que é a notícia. Eu posso contar para vocês de uma forma imparcial, falando exatamente aquilo que aconteceu, ou eu posso contar a notícia eu posso interpretar o fato de uma forma que algumas coisas eu coloque mais ênfase, outras coisas eu fale mais bem pouquinho e outras coisas eu nem fale. Então perceba que a notícia ela é apenas uma interpretação de fato. E os jornais daquela época eles estavam ali muito ligados nessa estratégia. Então todas as semanas eram enxurradas e enxurradas de notícias falando a favor de um, falando contra o outro e vice-versa. Então a construção da República no Pará ela foi meio que, como eu estava dizendo, na porrada. Ela foi, esse barulho é minha mão batendo aqui. Não sei porquê. Eu faço um monte de gestos aqui. Eu fico falando, mexendo as mãos. Vocês não estão vendo, né? Mas, enfim, eu me sinto meio estúpido fazendo isso, mas tudo bem. Esse monumento aqui, tenho certeza que alguns de vocês já viram. Ele fica lá na Praça da República, em Belém. Ele é um símbolo. A praça já diz, né? Praça da República. E esse símbolo aqui, ele mostra todo o esplendor da República. Eu tô bocejando de novo, desculpa, eu tô com sono, dormi tarde. Mostra todo esse esplendor da República, como essa República foi importante para nossa região, né? Até aqui uma legenda assim, localizado na Praça da República, na cidade de Belém, Pará,
obra do escultor genovês Michele San Sebastiano, inaugurado em 15 de novembro de 1897, lembrando que a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Então, 8 anos após a proclamação, veio esse monumento. Possui 20 metros de altura e em seu topo está representada a Mariane Francesa, que é a figura do ideal republicano, certo? A Mariane, para quem não lembra, a Mariane é essa pequena aqui, que está... Cobra esse respeito, Mariana? Mariane, essa aqui. Volta. Volta, 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 volta. Ah, não chega. Aqui. A Mariane. Originalmente no projeto, esta, no caso a Mariane, carregaria um ramo de oliveira. Porém, tendo este objeto uma conotação pacifista do ponto de vista militar, o mesmo foi substituído por uma espada. Ou seja, ninguém queria saber de paz. O negócio era guerra, sabe? Com os militares é poucas ideias, tá ligado? Então, esse monumento ele serve para representar os ideais republicanos. O que seria a república? Essa busca. Mas de novo, Mariane, custa colocar uma blusa? Oh, saliente. Tem criança vendo. Enfim, Mariane sentada nesse teba de livro aqui, com esse pequeno coitado. Tá para se espocar carregando esse livro. Aqui a gente tem todos esse simbolismo, né, colocando esse ar heróico, esse ar mais assim, tipo, na República e nos ideais republicanos. Vindo para cá, saindo dessa mulher despudorada que tá com tudo de fora aí, o processo republicano ele foi político também, né? Ele visava ali uma questão, segundo os idealizadores, moral, social, de evolução, tanto do ser humano quanto da sociedade, sabe? Mas na verdade a gente sabe que tudo isso se resume à política e tudo se resume a uma briga pelo poder, ok? Então, antes de a gente continuar com o texto, na semana passada eu falei para vocês que havia um discurso por parte dos republicanos de que a república significaria o novo, o moderno, sabe, o futurista, e a monarquia o retrógrado, o atrasado, sabe, as trevas. Isso, na verdade, foi uma estratégia utilizada pelos republicanos porque era preciso, de alguma forma, trazer a população para o seu lado. Mas a verdade é que tudo, na verdade, se trata de um processo político, se trata de uma briga porque todo mundo quer o poder, né? Todo mundo quer e nem todo mundo consegue. Então, já que não dá para conseguir porque tem o imperador, eu vou surgir 3 vezes, vou pedir música no Fantástico. O ideal, o jeito seria um golpe, né? Como o golpe fica feio, eles mudaram para a proclamação, mas foi um golpe. Bem, esse aqui é uma parte bem importante desse processo todo, que é a criação do Clube Republicano. 1886. Aí você vai dizer, mas professor, a República ela foi proclamada só em 1889. Como é que os caras criaram um clube republicano antes? Pois é, cara, a ideia era pressionar, porque como eu falei para vocês, a República ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Porém, muito tempo antes já havia um barulho muito forte de pessoas que queriam, tipo, olha, tem que mudar isso daí, tá ok? Porque as pessoas se viam, de certa forma, as elites, elas se viam afastadas do poder, elas se viam afastadas das grandes decisões e isso não satisfazia ninguém, nenhum deles. Logo, eles começaram essas reuniões, essas agremiações, esses clubes, por assim dizer. Esse clube republicano, ele teve aqui no Pará, mas ele teve em vários locais do Brasil. Praticamente em várias das grandes cidades do Brasil tinha um clube desse. É bom lembrar que essas ideias republicanas, elas ganhavam força porque elas tinham ali entre seus idealizadores muitos dos intelectuais brasileiros daquela época. Figuras importantes no campo da política, nas forças armadas, sabe, na questão artística, muita gente começava a engrossar esse caldo em nome de uma troca de governo, saindo a monarquia vindo a república, porque para muita gente aquilo já não dava mais. Um dos principais aspectos, que vai ver mais lá para frente, que tratam essa questão, é a própria escravidão. A escravidão ela era utilizada como, digamos assim, a luta contra a escravidão ela era utilizada como um dos motivos que levaria à criação da República, à proclamação da República. Ou seja, o Império ele não poderia se sustentar mais porque, segundo os republicanos,
escravizar as pessoas era errado, e é errado mesmo. Só que os republicanos usavam esse fato do império ser pautado no trabalho escravo, né? Os defensores do império, eles defendiam também o trabalho escravo, já que eles eram fazendeiros e nas suas fazendas a mão de obra era praticamente 100% escravo. A República ficava batendo muito nessa tecla, e é claro que a população começou a comprar essa ideia. O problema é que os republicanos eles falavam assim, olha, liberta os escravos, mas eles também não davam uma solução, tipo, libertou os escravos. Eita, liberta, mas e agora? Aí republicano é tipo, não sei, te libertei, agora te vira. E não é bem assim que deve ser, que as coisas deveriam ter sido feitas. No entanto, alguns desses novos adeptos, algumas das pessoas, foram figuras importantíssimas. Velho. Esse cara aqui, José Parra de Carvalho, ele é nome de um colégio em Belém, um dos maiores e mais tradicionais. Aliás, a gente vai ver, já já, que várias dessas pessoas aqui, não sei se em algum lugar, porra aqui, tá falando o nome desses caboclos, mas... Ah, tá aqui, ó. Lauro Sodré, Justo Sherman, Parra de Carvalho e outros. Eu não sei se vocês recordam, se vocês já repararam, mas esses nomes aqui e outros que a gente vai ver daqui a pouco são nomes de praças, são nomes de monumentos, nomes de ruas, nomes de prédios, nomes de escolas, de uma série sabe, de ambientes e de situações que denotam como eles foram importantes nesse processo republicano. O processo republicano, a gente vai ver mais lá para frente, ele também se baseia nessa criação de ídolos, nessa criação de nomes, de heróis e tudo mais. Então, nomes como esses que foram importantes na criação da República aqui no Pará, né, nesse processo republicano aqui, também foram homenageados e viraram marcas da nossa cidade, da cidade de Belém, no caso. Até mesmo em Cametá. Mais lá para frente a gente vai falar um pouquinho de como isso chegou aqui em Cametá, mas não é neste momento, tá? Mas tá aqui esse careca bigodudo lindo. Pai de Carvalho. Todo careca é bonito, vocês sabem disso. E agora a gente vai falar sobre o papel das elites, tá? As elites elas eram interessadas diretamente nessa história porque elas viam né, nesse processo ali a possibilidade de, opa, agora vai melhorar pro meu lado, agora a brasa vai pegar mais forte na minha sardinha, agora eu vou poder, sabe, tirar o pé da lama. Porque algumas dessas elites, elas eram elites mais de nome. Alguns tinham dinheiro, muito dinheiro, mas alguns estavam ali, tipo, meio que só vivendo só de fama, vivendo de nome, porque estavam devendo até as cuecas, ou as ceroulas, né? Que é um tipo de cueca meio folgado. Enfim, hum, quando a gente fala no papel das elites, a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, ó, Belle Époque. Porque a Belle Époque foi o momento aqui no Pará que as elites puderam, de fato, se mostrar como elite. Era uma questão de, era uma ostentação, era um esplendor, era um negócio assim, sabe, absurdo. Pô, se tu tem agora a possibilidade de mudar governo, olha, eu já mudei minha vida, já mudei minha casa, mudei a roupa da minha patroa, mudei a roupa da minha, da minha família. Eu mudei toda a minha vida, graças à borracha, graças à Belle Époque. Por que não mudar o governo? Mais do que isso, por que não de repente eu não ser governo? Por que eu não posso de repente virar ali a pessoa, eu governador? Ah, moleque. Então essas ideias elas ficavam na cabeça dessas elites e elas financiavam jornais, elas financiavam tudo que fosse possível de vocês imaginarem para que a República de fato se estabelecesse aqui no Pará de uma vez por todas, certo? Porque por mais que essas pessoas tivessem dinheiro, elas tinham um poder limitado, porque quem mandava era o imperador, e o imperador mandou, tá mandado. A partir do momento que você não tem mais imperador, alguém vai ter que assumir o poder. E essas elites, elas se viam como os principais candidatos a assumir esse poder. Logo, para elas era interessantíssimo que essa república fosse instaurada de uma vez por todas. Bem aqui, ó, esse trecho aqui, esses dois parágrafos, eles são bem, digamos assim, certeiros em alguns pontos. Primeiro ele fala sobre a elite paraense, e quem era a elite paraense? Nós temos aqui, ó, o pessoal da produção da borracha, né, os aviadores, também os funcionários alfandegários, que eram aqueles responsáveis, os altos funcionários alfandegários, que eram responsáveis por esse entrada e saída da borracha, cresceram muito na época dessa produção, armadores, altos representantes dos bancos, das casas seguradoras, alguns militares. Então, esse grupo de pessoas formavam a república aqui. E aqui está dizendo ó, que
com os interesses, com esses seres tendo interesses específicos e particulares, pode-se deduzir daí que o representou nesse período a criação de partidos políticos que afinassem organicamente com cada grupo. O federalismo possibilitava a autonomia do Estado e o quadro partidário que se organizasse teria base local. Com a dominação econômica nas mãos dos proprietários de terra e dos comerciantes, a hegemonia política do novo sistema seria realizada por esses grupos que se intitulavam classe conservadora. Então esse parágrafo ele resume o que eu disse agora há pouco. A ideia de trocar a república, ou melhor, a monarquia pela república, se dava porque iria ser criada a federalização, ou seja, não era mais o Império do Brasil, agora seria a Presidência do Brasil, e cada estado teria um governador, cada cidade teria um prefeito, cada cidade, cada estado teria ali uma divisão do poder internamente. Logo, essas elites que se viam afastadas do poder agora teriam a chance de finalmente ter o poder em suas mãos. Esse parágrafo resume o que eu acabei de dizer para vocês, tá? É claro que ainda mais a se falar, olha aqui outro cara, Justo Sherman, outro cara que foi importante, um dos idealizadores do clube republicano, um dos caras que foi alçado à categoria de herói, um dos caras que também está ali, consta no panteão dos heróis republicanos paraenses. Na sequência, a gente tem aqui alguns nomes de algumas pessoas que foram importantes, inclusive militares, né? César Correia, Virgílio Henrique, e outros que se destacaram nesse período e também estão ali, né, enfeitando nomes de ruas de Belém. Essa parte que a gente vai vir para cá, a gente vai ver como a escola foi utilizada também nesse processo de construção republicana aqui no nosso estado. Só que isso vai ficar para a próxima aula. O que é importante vocês terem em consideração, levarem em consideração e terem em mente é que as elites paraenses, o projeto de construção da República aqui no Pará, ele passou, na verdade, por esse desejo de fazer parte do governo. Antes, com o império, com o imperador, o poder era centralizado na mão dele, essa possibilidade não existia. Com a entrada da República, essa possibilidade é real e agora as famílias, os partidos políticos, as elites vão brigar praticamente entre si para ver quem de fato fica com o poder, né? Então, o papel das elites nesse caso se deu na facilitação, por assim dizer, né, através da imprensa que pertencia a esses ricos e dos partidos políticos desse processo republicano aqui no nosso estado, tá bom? Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Nos falaremos no grupo já já. E mais uma vez, galera, esse assunto ele não é que ele seja difícil, mas ele é um tanto quanto complicadinho. Portanto, se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem ou lá no grupo, ou no PV, ou sei lá, manda sinal de fumaça, grita, faz alguma coisa que eu vou te ajudar, tá bom? Por hoje é só. Tchau, tchau. Beijos.